Esse é o Conexão Futura, ao vivo, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br, onde você pode acompanhar nossa programação ao vivo pelo live streaming. Em 1997 foi sancionada a Lei das Águas, a Lei número 9.433, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Brasil foi o primeiro país da América Latina e do Caribe a ter esse tipo de plano, que faz parte das metas do milênio. Ou seja, de lá para cá já se foram quase 20 anos. No entanto, a crise dos recursos hídricos, em especial da situação precária dos rios no país, coloca em xeque a gestão da água por parte do poder público, a utilização pela agricultura e indústria e o consumo também pela população. É fato que essa crise brasileira não é isolada. Ela está inserida no contexto mundial, onde a administração da água é pauta do mundo, da Organização das Nações Unidas, e recentemente uma crise acomete também o leste europeu. A carência de água potável para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e falta de saneamento para mais de 2,5 bilhões é prova disso. Para discutir essas questões da despoluição dos rios brasileiros, apontada aí como uma grande saída para os problemas, inclusive ambientais no país, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio o Júlio Wasserman, que é oceanógrafo da Universidade Federal Fluminense, professor também da UF, e Gabriela Viana, que é coordenadora de projeto no Guapiaçu Grande Vida. Você em casa, como sempre, no trabalho, onde você estiver, nosso convidado a interagir com a gente pelas nossas redes sociais, pode tirar suas dúvidas e fazer os seus comentários através das nossas redes no Facebook e também no @Canal Futura no Twitter, e também pode participar pelo nosso telefone da produção, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Muito bem-vindos. Obrigado. Bom, na verdade a solução para esse problema ela é desarticulada ou articulada em várias soluções. Mas por que a questão da despoluição dos rios é uma prioridade e causa um efeito mais positivo na questão de solução da crise hídrica? Professor Júlio. A questão da água, ela é necessária ao ser humano, né? O ser humano tem uma demanda, uma exigência de água muito grande, né? E a gente tem uma relação muito direta com a saúde, né? Então, essa relação, os governos acabam tendo essa obrigatoriedade, na verdade, de fornecer essa água com alta qualidade, capaz de garantir essa qualidade de vida às populações, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, né, de concatenar a ocupação humana, quer dizer, a utilização dos espaços, né, e a questão da preservação dos recursos hídricos, né? Então, o que a gente tem visto, né, é basicamente as ocupações assim, de maneira desordenada, sem considerar essa questão da qualidade da água. E isso daí tem levado aí uma degradação, né? E o problema maior que a gente observa é que de todos os estudos que a gente tem feito, tem realizado, que o ser humano tem realizado sobre essa questão da água, é que a gente tem esse decréscimo, a gente não sabe exatamente qual tipo de ação, né? Quais são as ações mais eficientes para a melhoria da qualidade da água. Eu diria para você que hoje a gente tem um grande desafio, né, de tentar encontrar novos procedimentos técnicos e a gente adquirir um conhecimento mais profundo sobre o ciclo da água, sobre os processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem com a água, de maneira que a gente consiga interferir nesses processos e tentar, vamos dizer assim, melhorar, né? A gente poder tentar melhorar a qualidade da água na Baía de Guanabara. Isso é um grande desafio, né? Então, isso aí é Agora, uma das questões, quando a gente fala de falta d'água, de crise hídrica, a gente está falando, na verdade, de falta de água tratada, né, Gabriela? Porque água existe, mas o grande problema é o manejo, é a gestão disso. De que maneira o projeto de vocês consegue atuar nesse sentido? O projeto Guapiaçu Grande Vida, ele tem uma atuação na subbacia do Rio Guapiaçu.
né, na região leste da Baía de Guanabara. Essa é uma região que ainda tem água de muita qualidade, ainda tem uma grande disponibilidade hídrica. Entretanto, as previsões para os próximos, um vetor ali de crescimento urbano, né? O vetor de crescimento hoje na região metropolitana do Rio de Janeiro é para essa porção leste da Baía de Guanabara, até porque a porção oeste já está bem cheia. Então, nesse processo nós estamos antevendo que logo, logo essa quantidade e essa qualidade não será suficiente para atender a população. Então, nós estamos pensando num médio e longo prazo. Então, a ação ambiente, na recuperação das matas ciliares, na recuperação das nascentes e até da própria proteção dessas nascentes. Nós temos uma caixa d'água na parte superior da serra, que é onde a água é produzida, mas ela vai se perdendo ao longo dos rios. Né? Quando ele começa na área da Baixada, primeiro porque é um costume muito antigo de que se produz na beira do rio. São as áreas mais férteis, são as áreas mais fáceis para a produção de agricultura. O povoamento, né, todo da humanidade. A ocupação da cidade se dá muito próximo dos rios, e o rio é utilizado para tudo, tanto para a gente retirar água, quanto também para levar aquilo que a gente não usa mais. Seja o lixo, que tem muita gente ainda tem o hábito de jogar lixo no rio. Né? Diretamente no rio. Diretamente no rio, assim como o nosso esgoto, que na maioria das cidades não é tratado e é jogado diretamente nos rios. Então, uma cidade que está mais próxima da serra... Vai sofrer... Ela vai receber água limpa, mas quem está mais abaixo já não recebe uma água tão limpa. E aí tem os custos, né? Que quando a gente paga a conta de água, ali está embutido o tratamento, a distribuição e não propriamente a água. Não é a quantidade de água que você não está pagando pelo bem que a floresta produziu, que o nosso ecossistema produziu. Você está pagando pelo serviço. Mas o serviço de quem manteve a floresta, o serviço de quem ou replantou a floresta, esse não está embutido. Eu vou incluir também na nossa conversa a Célia Felizari, que é engenheira agrônoma com uma especialização em gestão de agronegócios e presidente da Apromate, que é a Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Célia. Aí no município, uma parceria entre a Emater, a Embrapa, Florestas, a Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho e outras instituições está desenvolvendo um projeto chamado Nascentes, que já recuperou 56 nascentes em 54 pequenas propriedades rurais aí do município. De que forma vocês, de forma coletiva, conseguiram envolver os produtores rurais nessa ação? Boa tarde, Juliana. Para nós é uma satisfação estar participando desse programa. Foi exatamente uma parceria entre várias instituições, Embrapa Florestas, Emater, Tractebel Energia, Consórcio Machadinho, Instituto Alcoa, a Cambona, Indústria de Erva Mate, junto com a Universidade de Passo Fundo e o Departamento de Florestas do Estado. Bom, inicialmente houve uma resistência por parte dos produtores em entrar nesse programa, que é um projeto de conservação da água, né? Produção, aumentar a produção de água e a qualidade da água. Então, houve uma certa resistência em função das áreas que seriam trabalhadas, né, no entorno das nascentes e também nas áreas de captação da água, que são as áreas acima das nascentes. Então, a gente teve uma dificuldade inicial, mas que com a conscientização dos nossos produtores, nós tivemos um acordo com eles em trabalhar também uma questão de geração de renda, a qual seja o consórcio da erva mate com espécies florestais nativas da nossa região, né? Então, fazendo um sistema agroflorestal onde o produtor pudesse gerar renda na propriedade com a erva mate e também proteger as nascentes, recuperar as nascentes no entorno delas. Então, esse trabalho foi iniciado, então, em 2011, e como tu mesmo falou, nós já temos 54 propriedades incluídas no projeto e 56 nascentes, com uma perspectiva para mais 25 propriedades e 25 nascentes
iniciando em 2016, né, e 2017. Certo. Célia, vocês estão inseridos numa região onde há uma usina hidrelétrica. Se eu não me engano, ela está ativa desde o ano de 2002. O que mudou para a região com a presença dessa usina em termos de gestão dos recursos hídricos? Bom, eles têm trabalhado e apoiado projetos que visam, então, preservar o meio ambiente, o plantio dessas espécies nativas também é uma exigência da compensação, né, que houve, e também essa geração de renda para os produtores, uma forma de compensar, então, todo esse o dano ambiental que causou com o efeito, né, da usina. Mas está sendo compensado em virtude de que os nossos produtores estão bem adaptados e também têm trabalhado com alta tecnologia, com a pesquisa trabalhando junto, né, a Emater, então a Embrapa, a Emater e todas essas instituições que vieram trabalhar junto com o nosso projeto, também aumentando a produção e a qualidade da água também para a geração de energia. Professor Júlio, quando a gente está falando de envolvimento de produção agrícola nesse sentido, a gente está falando de atuar justamente na área onde mais polui junto com a indústria. Em termos de políticas públicas, como estamos em termos de Brasil, quando a gente fala não só de pequeno produtor, mas também de agronegócio? A questão da agricultura, né? A agricultura ela tem um impacto muito grande, né, na questão da qualidade da água, né? Mas a pesquisa, né, a gente pega as pesquisas, eu tenho trabalhado com o pessoal da Embrapa Solos, né, e eles têm desenvolvido novas tecnologias, né, tem novos tipos de insumos agrícolas, né? Insumos agrícolas que não se dissolvem tão rapidamente no solo e não vão contaminar diretamente, então, o meio ambiente. E também tem consórcios, né? A Célia estava falando aí de um consórcio de erva mate com floresta e tal. E essas novas tecnologias, né, que são coisas, eu acho, que vão permitir a gente de conseguir produzir, porque a gente também não pode falar, nós somos protetores do meio ambiente, a gente gostaria que isso tudo fosse preservado, mas a gente precisa produzir erva mate, a gente precisa produzir soja, a gente precisa produzir esses produtos que fazem parte senão a gente não consegue se alimentar. Então, não adianta a gente também dizer, não sou contrário ao desenvolvimento, né? A gente tem que tentar conseguir garantir um desenvolvimento que, ao mesmo tempo, preserve aí esses recursos hídricos, e isso daí é feito, o caminho para se fazer isso é tecnologia, é desenvolver, entender os processos, como que a água está caindo no solo, como que ela desmancha aquele torrão do solo, de que maneira que ela vai percolar, de que maneira ela percola para a água subterrânea, para o lençol freático, de que maneira ela se desloca, então, para os... Então, quando a gente entende bem esses processos, a gente consegue atuar, né? A gente diz, bom, nós estamos degradando aqui, mas se a gente fizer tal e tal e tal ação, a gente consegue talvez diminuir, por exemplo, a velocidade de corrimento da água num determinado processo, e você retém mais, e aí gera uma homogeneidade maior na produção dessa água. E a qualidade também você pode conseguir melhorar com isso, né? É justamente o trabalho feito na região de vocês, Gabriela. Existem, inclusive, mapas que a gente pode mostrar agora, onde você pode fazer uma análise para a gente das mudanças, né? Que a presença de unidades de conservação também impactam em relação à preservação dos recursos hídricos. Esse mapa, ele mostra a região de trabalho do projeto Guapiaçu Grande Vida, que é executado pela Reserva Ecológica do Guapiaçu. Nós trabalhamos na subbacia do Rio Guapiaçu, que fica a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, no canto, em rosa, a gente vê o mapa do município. Essa subbacia pega metade do município, né? E nas áreas verdes, são áreas ainda protegidas, né? Protegidas legalmente, porque
são partes do Parque Estadual dos Três Picos, que é o maior parque estadual no Rio de Janeiro. E abaixo existe também um cordão ali de pequenos morros, que também é uma unidade municipal que protege também o restante de vegetação. Na verdade, as unidades de conservação, né, elas estão exatamente no que restou de vegetação nativa, vegetação que está começando a se recuperar. Algumas não são estágios de recuperação do ambiente. Em amarelo, a gente vê aonde a agricultura está presente, né? Esse amarelo é justamente, não dá para ver só de perto, que dá para ver onde é que passam os rios, mas onde tem amarelo tem algum rio. Pode ser ou o Rio Guapiaçu ou algum afluente importante dele. É ali que se desenvolve a agricultura. É uma área grande. É uma área muito grande, é uma subbacia importante para a porção leste da Baía de Guanabara. Então, o nosso trabalho ali é um trabalho, primeiro, de vitrine, né, de mostrar que a recuperação ela pode acontecer junto com a produção, né, o que a gente chama de economia verde, né, a gente não quer transformar toda essa área de agricultura em produção de floresta, muito pelo contrário, mas tem áreas ali que são prioritárias para a produção de água, que não são nem aptas para a produção de alimentos, elas não são apropriadas para produzir alimento, elas são mais apropriadas para produzir água mesmo. Então, nessa área, nós plantamos 100 hectares, são 185 mil mudas, e é evidente que esse resultado nós não veremos agora, já nesse ano. Esse resultado começa a ser visto daqui a 2, 3 anos e que realmente a floresta começa a cumprir o seu papel naquele ecossistema, né? Então, é uma vitrine e é uma vitrine não só para ambientalistas, é uma vitrine para o agricultor, porque ele consegue visualizar que o maior produto daquela região, que é característica de pequenas propriedades, não é o aipim, não é o inhame, não é a goiaba, mas sim a água que eles gastam ali, que eles utilizam para produzir esse alimento. Então, essa região ela é muito rica de água. O grande produto dessa região é a água, mas ela precisa se manter ali. Do contrário, ela vai embora. Com a ajuda dos produtores. Com a ajuda dos produtores. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo para conseguir sensibilizar os agricultores. Célia, a região de Machadinho também produz outros alimentos além da erva mate. Como tem sido o impacto em relação a esses outros produtores, esse projeto em especial que vocês têm desenvolvido com os produtores de erva mate? Nós temos trabalhado na parte da conscientização de outros produtores que também se incluam, principalmente aqui nós temos a atividade leiteira, que é muito forte, atividade da pecuária de corte, também soja, né? E a gente está levando esse trabalho como modelo da Associação dos Produtores de Erva Mate. Além dos produtores de erva mate, a gente inclui dentro do projeto outros produtores que tenham interesse em se beneficiar, né, em trabalhar com o problema da nascente, o problema da água, a recuperação dela, e a gente tem levado na divulgação, né, através da escola, através de palestras, de eventos, levando um pouquinho desse trabalho e dessa metodologia que é aplicada através da pesquisa, né? A pesquisa, além dela trabalhar diretamente com o projeto, a Embrapa também coleta informações para serem levadas para outros produtores, para outras regiões. Célia, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Conexão Futura. Parabéns a vocês pelo trabalho, que vocês consigam sensibilizar cada vez mais os produtores e a população da região nesse sentido da preservação do nosso bem mais precioso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Até mais. A gente tem a participação do Leandro Fernandes, de São Miguel, do Rio Grande do Norte. Ele escreveu no Facebook, fez um comentário, disse que esse é um tema realmente muito pertinente a ser discutido. E ele fala que a cidade dele, São Miguel, já está há 2 anos sendo abastecida por caminhões carros-pipa. Ele diz, uma calamidade só. Qual é o nosso futuro, professor, se continuarmos assim, caminhando mais lentamente com as ações do que nós deveríamos? Infelizmente, a gente tem uma heterogeneidade na distribuição de tecnologias, né? A gente não pode dizer, não, porque uma cidade não recebe a quantidade adequada de chuvas, né?
ela não pode ser ocupada, ela não pode ser habitada, aqueles habitantes não têm direito à água, isso não pode funcionar assim. Tá? Isso porque essas comunidades mais distanciadas, elas não têm acesso a essas novas tecnologias, que têm custo e que demandam, né? Obviamente, demandam um conhecimento, você precisa ter pessoas ali habilitadas a desenvolverem novas tecnologias. Normalmente são tecnologias que são aplicadas àquele ecossistema. Não adianta muito a gente pegar, senão eu vou pegar uma metodologia da França, ou da Alemanha, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, e trazer para cá, e aí a gente bota lá o equipamento, e o equipamento é caríssimo, e quem é que vai? Quebrou uma pecinha, quem é que vai consertar? Isso acontece com muita frequência, acontece no meu laboratório, inclusive. Então, o que a gente precisa fazer é capacitar, as pessoas têm que ser capacitadas, e eu acho que é uma questão assim, o direito à água passa pelo direito ao conhecimento, pelo direito à formação. A gente está falando aí, a Célia falando aí da questão da conscientização das pessoas, né? Então, passa muito por isso, né? Eu estava vendo essa discussão que está ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, muito por causa das Olimpíadas, né? E essa questão do lixo flutuante, que é uma questão importante lá para os velejadores, né? E para outras atividades, né? E a gente observa que o que é o lixo flutuante, né? O lixo flutuante, né? Aquilo que foi dito, né? As pessoas ainda jogam o lixo diretamente. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu estava levando uns alunos meus numa comunidade lá em Niterói, né? E a gente estava mostrando a qualidade da água e tal, estava fazendo algumas explicações para ele. No meio da comunidade, e de repente tinha uma casinha que ficava na beira do rio, né? E eu estava olhando, mostrando alguma coisa para eles, de repente sai uma garrafa PET de dentro, acho que provavelmente era uma cozinha, saiu da cozinha e caiu direto no rio, saiu voando, né? Talvez não tenha sido sozinho, não sei como é que ela adquiriu asas, aquela garrafa PET, né? Saiu da cozinha e foi direto para o rio. Quer dizer, as pessoas jogam de maneira irresponsável, acham que aquele ambiente... E essa mesma garrafa PET, né, que vai entupir os bueiros depois e vai inundar a própria casa dela. E gerar problemas, né? E doenças Então, mais adiante. A gente precisa passar por isso, a gente precisa passar por um processo de conscientização. De transformação. Isso, e vamos dizer assim, de democratização desse conhecimento, né? Porque o conhecimento permite, por exemplo, numa comunidade como a do nosso amigo, modificar, né? Esse seja o grande desafio, né? Isso, Gabriel, para a política pública, até nós temos uma política pública de recursos hídricos bastante favorável a essa gestão, uma gestão democrática, participativa, que traz, inclusive, o usuário, a sociedade civil para dentro das decisões via os comitês de bacias, inclusive com previsão de recurso para investir naquela região do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Isso mesmo. Então, nós temos os comitês, temos as agências, mas o grande desafio é fazer que cada um que se utiliza desse serviço, que abre a sua torneira, seja em qual bairro for, seja em qual cidade, zona urbana, zona rural, ele tem que ter a consciência de que, ao abrir a torneira, alguém está produzindo. E ao jogar a garrafa PET, o fogão, o sofá dentro do rio, alguém vai ter que pagar para retirar isso. E é uma ação contra todos nós, né? Esse é o grande desafio. Obrigada, gente. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Espero poder conversar novamente sobre esse tema com outras perspectivas em breve. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. A você também que acompanhou esse programa, muito obrigada. A gente espera você sempre de segunda a sexta-feira ao vivo, a partir das 2h30 da tarde. Nós também temos exibições do Conexão Futura à 00:30 e às 7h30 da manhã, esses horários alternativos. E nós também temos o nosso encontro marcado sempre que você quiser acessar o nosso site futura.org.br e o nosso canal no YouTube. Até amanhã. Beijo.